Oi, pessoal! Estou aqui para mais uma videoaula e a aula de hoje vai ser dedicada àquelas pessoas que falam que são zero à esquerda no Excel. Muita gente vem falar comigo dizendo o seguinte: Ingrid, eu até entendo, você fala que usa muito PROC-V, que tudo que você, todas as planilhas que você faz para nutrição tem sempre um banco de dados e está sempre usando PROC-V, aquelas fórmulas complicadas, ser vazio, e eu não consigo entender nada daquilo. Eu não sei nem fazer uma fórmula de somar no Excel. Eu tenho muita dificuldade, eu não estou conseguindo reproduzir as suas planilhas. Então essa videoaula vai ser para essas pessoas que têm pouquíssimo contato com Excel. Então eu falo o seguinte: vamos começar com planilhas fáceis. Eu vou fazer uma planilha aqui hoje que a gente vai fazer uma requisição de refeição para o nosso estoquista, para o nosso estoque. E a gente vai usar uma planilha bem facinho, bem tranquila de fazer, de reproduzir. Aqui eu já iniciei com alguns insumos, né? E eu coloquei aqui alguns insumos do estoque, tá? É claro que um estoque de uma cozinha industrial tem 3, 4, 5 vezes mais insumos do que esses aqui, tá? Botei aqui per capita, tá? Não usem esses per capitas como base, porque eu dei um chute aqui. Se eu fosse ver em alguma tabela, eu ia perder tempo, e como eu falo, não tenho muito tempo disponível. Então eu usei mais ou menos da minha prática. A minha prática era com cozinha industrial, né, de pessoas que comiam muito, então eram per capitas muito altos. Mas eu botei aqui mais ou menos uma média. E essa outra coluna aqui são os preços, tá? Então eu vou só dar uma arrumadinha aqui, vamos transformar isso aqui numa tabela com as bordas. Vamos centralizar. Eu gosto sempre de ir fazendo, já ir formatando, porque se tá feio me incomoda um pouco. Mas vamos lá. Então aqui temos nossa requisição de insumos, alimentos, per capita e preços. O que nós precisamos fazer aqui? A gente precisa calcular quanto que a gente vai precisar de repente para uma refeição ou para aquele dia. Não sei como é que é a sua saída de material do seu estoque. Aqui nós temos o nosso alimento, o nosso per capita e o nosso preço. Então vamos fazer aqui no caso para uma pequena refeição e uma grande refeição. A gente vai criar aqui uma outra coluna. Vou criar logo umas duas colunas com borda. Afastar aqui, aumentar a nossa coluna. Aqui eu vou colocar aqui, ó, preço. Eu vou aqui na nossa aba início, número. Eu vou colocar aqui em moeda, para ficar aqui com o nosso R cifrão. Aqui tá em quilo. Então 0,1 no arroz branco, 0,1 corresponde a 100 gramas. Eu vou usar sempre em quilo. Vou aumentar aqui as casas decimais. Na mesma aba início, em números, eu vou aqui, ó, aumentar as casas decimais para ficar uma coisa mais padronizada. Tá? Que tem gente que tem dificuldade. Quando vê 0,1, tem dificuldade de entender que são 100 gramas. Então eu gosto sempre de usar com 3 casas decimais após a vírgula. Aqui a gente vai ter a nossa quantidade total. E aqui o nosso preço ou custo total. Tá? Vamos centralizar aqui. Eu já centralizo a coluna inteira. Então, qual vai ser a primeira fórmula que a gente vai utilizar? A gente vai ter que botar... Eu vou fazer aqui uma coisa. Vou botar aqui número de refeições. N. Vou dar aqui um inserir símbolo. Botar aquela bolinha do número.
inserir, fechar, número de refeições. Tá? Aqui ficou pequeno, eu vou fazer aqui na aba início, quebrar texto automaticamente. Você vai ver que ele vai ficar em 2 linhas, tá ok? Então, sempre assim que eu puder, assim, ao longo dessa videoaula, eu vou mostrando para vocês alguns botões e a gente vai aprendendo a usar Excel. Aqui vai ser, deixa eu fazer a bordinha. Então, aqui eu vou inserir quantas refeições aqui? Vamos colocar para 30 refeições? 30. Aqui ele não ficou centralizado, né? Então, a gente vai aqui, ó, na aba Início, a gente tem aqui centralizar horizontalmente ou verticalmente. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai centralizar. 30 refeições. Então, a nossa quantidade total. Nossa quantidade total vai ser o nosso per capita vezes a quantidade de refeições. Então, sempre para iniciar uma fórmula, a gente vai iniciar com o sinal de igual. Qualquer fórmula, qualquer função que a gente for utilizar no Excel, inicia com o sinal de igual. Agora, a gente vai, com o mouse, clicar na célula B4, que é a do per capita do arroz branco. Somente eu vou clicar aqui, ou posso, se eu preferir, eu posso escrever B4. Mas se eu clicar, o Excel já vai escrever para mim B4. A minha multiplicação é o asterisco. Então, eu vou no meu teclado no asterisco e eu vou clicar na minha célula E2, que é a do número de refeições. Tá? Então, ele já escreveu aqui para mim B4 vezes E2 e eu dou Enter. Aí, ele vai criar aqui, ele vai calcular aqui para mim, 3 quilos. Tá? Então, a quantidade total, vamos botar aqui em quilo. Ou eu posso também criar, não vou botar aqui não, porque tem leite, também pode ser por litro. Eu vou inserir aqui antes do B, eu quero que entre uma coluna nova para eu inserir se é quilo, se é litro, o que é. Então, eu vou clicar aqui, eu vou posicionar o meu mouse em cima da coluna B, clicar com o botão direito e inserir. Aqui eu vou inserir e ele insere uma nova coluna. Então, aqui vai ser a minha unidade. Unidade. Vou centralizar. Então, arroz vai ser em quilo. 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 Espaguete também quilo. O leite vai ser em litro. Quilo. Quilo. Tá, então no caso aqui só o leite que ficou em litro, né? Então tá bom, nós criamos a nossa fórmula aqui na célula E4, multiplicando o per capita. Aí vocês reparem uma coisa, eu inseri essa coluna nova aqui, a minha fórmula alterou. Não sei se vocês lembram, eu vou aqui, ó, na minha na minha caixa de fórmula aqui em cima. Aqui, ao invés de C4, era B4. Na hora que eu inseria uma nova coluna, o Excel ele já entendeu que era para ele modificar e ele modificou para mim para C4. Tá? Então, ele é bem espertinho. O que eu vou fazer agora? Vou puxar aqui essa fórmula para baixo, que chama-se preenchimento automático. Eu sempre falo puxar, mas é o preenchimento automático. Vou até o final e deu erro. Por que deu erro? Quando a gente faz o preenchimento automático, ele entende o seguinte. Por exemplo, essa fórmula aqui para o Excel, o que ele entende como C4 vezes F2? Ele entende que eu quero multiplicar 2 colunas para a esquerda, célula, perdão. Ele entende que eu quero multiplicar 2 células à esquerda e vezes
uma para direita e duas acima. Ele entende isso. Quando eu copio essa fórmula para baixo, ele vai continuar pegando a segunda à esquerda, que é a C5, isso está certo. Mas aí, na hora que ele vai multiplicar, ele vai continuar pegando uma à direita e duas acima. Então, ele está pegando o custo total, a célula F3. Ele sempre vai fazer, isso chama-se valor relativo. Ele sempre vai pegar esses valores relativos. Então, eu vou precisar mudar essa fórmula. Essa célula F2 vai ser sempre a que vai ser multiplicada, porque o número de refeições está nessa célula e vai ser sempre essa. Então, eu vou ter que travar essa célula. Como é que eu vou travar essa célula? Eu vou vir aqui na minha caixa de função. Eu quero travar, então, esse F2. Eu vou clicar com o cursor do mouse entre o F e o 2, bem no meio do nome da célula, e vou apertar F4. Ele vai inserir automaticamente um cifrão na frente do F e na frente do 2, tá? Dou Enter, travei essa minha célula. Agora sim eu posso fazer o preenchimento automático. Vamos lá. Pronto, ele calculou tudo para mim. Então, de arroz branco eu vou precisar de 3 quilos, arroz integral 3 quilos e assim por diante. Ok? Custo total. No custo total, eu vou fazer uma fórmula que mais básica, mais fácil ainda. Custo total vai ser a quantidade total vezes o preço. Dou Enter. Esse aqui eu não preciso travar nada, porque eu quero sempre os valores relativos. Então, eu vou simplesmente fazer um preenchimento automático. Ok? Então, estamos aqui com a nossa tabelinha pronta. Eu posso fazer uma formatação mais bonitinha, dando cores, mudando letra, tá ok? E essa aqui é uma tabelinha bem fácil, que você pode fazer com qualquer coisa que você queira fazer, custo, requisição, estoque, tá? São as funções mais básicas que eu utilizei. E a dica era essa, tá? E é o que eu falo sempre. Treinem, se forcem a usar o Excel para fazer até cálculos básicos, para você ter registros no seu computador. E com o tempo você vai pegando prática. Tá bom? O que eu tinha para falar hoje era isso. A gente pode até evoluir com essa mesma planilha de requisição com algumas outras funções. Eu pensei aqui agora, por exemplo, o arroz branco e o arroz integral. Você, de repente, num almoço, você não vai usar a mesma quantidade de porções para os dois, né? Você vai ter um percentual, tá? A gente pode continuar nessa mesma planilha, colocando mais informações, inserindo mais funções, para que ela se torne mais funcional para o nosso dia a dia. Tá? Então, eu não vou disponibilizar essa planilha para vocês agora. Eu vou melhorar um pouco mais. Isso vai ser a próxima videoaula. E assim a gente coloca lá no Google Groups para vocês. Tá bom? Então, era isso aí. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dá o like no vídeo e se inscreva no canal. Abraço para vocês.